A história de Sansão é uma narrativa fascinante e cheia de eventos dramáticos que se encontra no livro dos Juízes, capítulos 13 a 16, no Antigo Testamento da Bíblia. Aqui está um relato detalhado da história de Sansão. O nascimento de Sansão. Sansão nasceu em uma época em que os israelitas estavam sob o domínio dos filisteus. Seus pais, Manoá e sua esposa, cujo nome não é mencionado na Bíblia, eram israelitas da tribo de Dan. Eles não tinham filhos, pois a esposa de Manoá era estéril. Certo dia, um anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e lhe disse que ela daria à luz um filho que seria um nazireu desde o ventre. Como nazireu, ele deveria ser consagrado a Deus, e havia algumas restrições específicas, como não cortar o cabelo, não consumir bebidas alcoólicas e evitar qualquer coisa impura. A juventude de Sansão. Sansão cresceu com a bênção do Senhor e começou a mostrar sinais de sua força extraordinária. Em um de seus primeiros atos de força, ele matou um leão com as próprias mãos enquanto viajava para Timna. Mais tarde, ele encontrou o cadáver do leão e viu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro dele. Sansão comeu o mel e também deu aos seus pais, mas não lhes contou de onde vinha. O casamento com a filisteia. Sansão se apaixonou por uma mulher filisteia de Timna e insistiu que seus pais arranjassem o casamento. No banquete de casamento, Sansão propôs um enigma aos filisteus: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Os filisteus não conseguiam resolver o enigma e convenceram a esposa de Sansão a arrancar a resposta dele. Quando ela finalmente conseguiu, os filisteus responderam o enigma, e Sansão, enfurecido, matou 30 filisteus em Ascalon e deu suas vestes aos que haviam resolvido o enigma. As proezas de Sansão. Ao longo de sua vida, Sansão realizou várias proezas de força. Entre elas, ele capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pelas caudas, prendeu tochas acesas nelas e soltou-as nos campos de cereais dos filisteus, destruindo suas colheitas. Quando os filisteus foram a Judá para prender Sansão, ele permitiu que os homens de Judá o amarrassem e o entregassem aos filisteus. Mas ele quebrou as cordas, com uma queixada de jumento, matou 1000 filisteus. Ele carregou os portões da cidade de Gaza até o topo de uma colina perto de Hebrom, depois de descobrir que os filisteus planejavam matá-lo. Dalila e a traição. A parte mais conhecida da história de Sansão envolve Dalila, uma mulher do Vale de Sorek com quem ele se apaixonou. Os líderes filisteus subornaram Dalila para descobrir o segredo da força de Sansão. Depois de várias tentativas frustradas, Sansão finalmente cedeu e revelou que sua força estava em seu cabelo, que nunca havia sido cortado devido ao voto de Nazireu. Enquanto Sansão dormia no colo de Dalila, ela chamou um homem para cortar suas 7 tranças, e sua força o deixou. Os filisteus o capturaram, cegaram-no e o levaram para Gaza, onde ele foi forçado a trabalhar moendo grãos na prisão. A queda de Sansão caiu por uma combinação de fatores que refletem tanto suas fraquezas pessoais quanto as tentações externas que ele enfrentou. Aqui estão algumas das razões principais que contribuíram para sua queda. 1. Desobediência aos votos de Nazireu. Sansão era um nazireu desde o nascimento, consagrado a Deus com votos específicos que incluíam não cortar o cabelo, não consumir bebidas alcoólicas e não tocar em coisas impuras. Embora o voto mais conhecido seja o de não cortar o cabelo, ele também violou os outros votos ao longo de sua vida. Por exemplo, ele tocou no cadáver de um leão, o que o tornava cerimonialmente impuro. 2. Fraquezas pessoais e desejos carnal. Sansão tinha uma grande fraqueza por mulheres, especialmente aquelas que não compartilhavam sua fé e cultura. Seu envolvimento com mulheres filisteias, como sua esposa de Timna e Dalila, levou a decisões impulsivas e comprometedoras. Ele se envolveu romanticamente com Dalila, que foi usada pelos líderes filisteus para descobrir o segredo de sua força. 3. Confiança excessiva em si mesmo. A força extraordinária de Sansão o fez confiar mais em suas próprias habilidades do que em Deus. Ele frequentemente usava sua força para resolver problemas de maneira impulsiva e violenta, sem buscar orientação divina. Essa autoconfiança excessiva levou à sua vulnerabilidade. 4. Manipulação e traição por Dalila. Dalila, subornada pelos líderes filisteus, pressionou Sansão repetidamente para revelar o segredo de sua força. Apesar de várias tentativas anteriores onde ele a enganou, Sansão eventualmente cedeu e revelou que seu cabelo nunca havia sido cortado devido ao seu voto nazireu. Dalila então cortou seu cabelo enquanto ele dormia, resultando na perda de sua força. 5. Orgulho e arrogância. Sansão frequentemente agia com arrogância, acreditando que poderia superar qualquer obstáculo ou inimigo por conta própria.
Esse orgulho o levou a subestimar os riscos e as consequências de suas ações. Sua arrogância também o impediu de perceber o perigo real que Dalila representava até que fosse tarde demais. 6. Falta de discernimento espiritual. Ao longo de sua vida, Sansão demonstrou uma falta de discernimento espiritual, especialmente em suas escolhas de relacionamento e em sua abordagem à vida. Ele não reconheceu os sinais de traição de Dalila e ignorou os avisos de Deus, preferindo seguir seus próprios desejos. Consequências da queda. Após a traição de Dalila, os filisteus capturaram Sansão, cegaram-no e o levaram como prisioneiro. Ele foi humilhado e forçado a trabalhar moendo grãos na prisão. No entanto, mesmo em sua queda, Sansão encontrou redenção ao buscar a Deus uma última vez para obter força, permitindo-lhe derrubar o templo filisteu e matar seus inimigos, sacrificando sua própria vida no processo. A história de Sansão serve como um poderoso exemplo de como as fraquezas humanas e as falhas espirituais podem levar à queda, mas também destaca a possibilidade de redenção e a intervenção divina mesmo nas situações mais desesperadoras. A morte de Sansão. O clímax da história de Sansão ocorre durante um festival em honra ao deus filisteu Dagom. Os filisteus trouxeram Sansão para a celebração a fim de zombar dele. Sansão pediu ao jovem que o conduzia que o levasse até as colunas centrais que sustentavam o templo. Ele orou a Deus para lhe devolver a força só mais uma vez. Com sua força restaurada, Sansão empurrou as colunas, fazendo o templo desabar, matando todos os presentes, inclusive ele mesmo. Na sua morte, ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Reflexões sobre Sansão. A história de Sansão é cheia de paradoxos. Embora fosse um homem dotado de força física incrível e escolhido por Deus para libertar Israel dos filisteus, ele frequentemente cedia às suas fraquezas pessoais, especialmente em relação às mulheres. Sua história é um lembrete do poder de Deus e da importância de seguir seus mandamentos. A força de Sansão era um dom de Deus, mas sua queda veio através de suas próprias falhas e vulnerabilidades humanas. Sansão é lembrado como um dos juízes mais icônicos de Israel, um símbolo de força física e, ao mesmo tempo, de fraqueza espiritual. Sua história serve como um poderoso exemplo de como Deus pode usar até mesmo as falhas humanas para cumprir seus propósitos divinos.